Esse podcast é apresentado pela Copastur. Salve, salve! Sejam bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou o Jeff Andrade. E eu sou o Daniel Amorim. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito desse podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Para alguns, a palavra empatia significa colocar-se no lugar do outro. Não está errado, mas podemos dar mais profundidade e alcançar o ponto central, que é a falta de comunicação entre as pessoas e também nas empresas. Como compreender o outro e extrair-lhe o melhor sem ter um meio de se comunicar com ele? Quando encontramos uma gestão de pessoas focada nas aptidões humanas, em seus contextos de vida e um ambiente que favoreça a cooperação, aí sim encontramos um lugar repleto de empatia organizacional. Quer se aprofundar mais sobre o tema? Vem junto com a gente nesse voo. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastur Viagens e Turismo e nas principais plataformas. E para nós nos aprofundarmos, mais sobre esse tema, nós trouxemos duas convidadas, a Carla Maia e a Caroline Costa. Sejam bem-vindas. E a gente gostaria de perguntar, podemos começar pela Carla, que tipo de passageira é você? Bom dia, meninos e meninas. Eu sou Carla Maia, vocês já me apresentaram. Eu sou uma profissional da área de RH. Eu trabalho na área de gestão de pessoas, o famoso conhecido RH e departamento pessoal. Já tem ao longo aí de uns 9, 10 anos, mais ou menos, que eu gostei, que eu quero ficar nessa área. E empatia é um tema que me sensibiliza muito, né? É bem bacana falar de empatia aqui com vocês. Boa. E você, Carol, que tipo de passageira é você? Bom, legal. Bom, quem sou eu, né? Bom, eu sou mãe de planta, mãe de pet, sempre que possível eu gosto de ir a lugares que me proporcionem novas experiências, né? Então, exposições, teatro, viajar a novos destinos. E profissionalmente, eu sou turismóloga, né? Pós-graduada em gestão de comunicação e mídias sociais. E recentemente eu iniciei minha trajetória na liderança, né? Na área de CX aqui na Copastur. E é aí onde eu me considero a maior aprendiz e constantemente aí eu enfrento aí esse tema, né? E é muito legal, é muito importante. Agradeço o convite e vai ser super legal o nosso voo. Com certeza, Carol, esse voo a gente vai querer explorar bastante da sua relação, enfim, com a empatia, né? A relação da sua área de CX, que depois você vai explicar um pouquinho melhor e muito mais. E, Carla, a gente pesquisou um pouquinho sobre o seu perfil na internet, né? A gente descobriu que você escreveu um artigo justamente sobre a nossa temática, o que nos chamou bastante atenção e a gente fez o convite para você, enfim, voar junto com a gente aqui, para a gente explorar junto com você o tema sobre empatia organizacional. E eu queria saber qual que é a sua relação com o tema e o que te motivou a escrever esse artigo. Eu, assim, por natureza, ao longo de alguns anos, eu venho me tornando uma pessoa empática. Empatia é fundamental para as nossas relações, né? Se nas nossas relações humanas, em casa, a gente já tem atritos, imagina dentro de uma organização. Milhares, que seja 3 pessoas, né, juntas com culturas, valores, crenças diferentes, você imagina a gente juntar isso e fazer disso um bom resultado. Organizações precisam de resultado, e resultado precisam de pessoas. E pessoas precisam se relacionar bem, reconhecer umas às outras. E, como eu falei lá no começo, eu sou uma fã da empatia. É uma habilidade que a gente vai usar aí para sempre. Aliás, se o mundo tivesse empatia, a gente estava todo mundo feliz, né? E aí, a partir disso, me veio a vontade de escrever o artigo. Eu gosto de escrever, eu tenho outros, eu gosto bastante de escrever.
E eu queria justamente era levar ao mundo essa sensibilização, né? A importância da empatia nas relações. Não só na relação pessoal, mas também na relação profissional. Então, quando a gente consegue ter um ambiente organizacional, um clima empático, uma liderança empática, um colaborador, um colega de trabalho empático, os nossos resultados, eles fluem, eles saem com mais leveza, né? Eu consigo entender o outro. Eu sei o dia que alguém chegou e o cara não está bem, aquele dia ele não está bem. Então, se eu tiver algum assunto para tratar com ele mais delicado, mais sensível, ou eu vou tomar mais cuidado, a forma como eu vou falar, o que eu vou falar, ou eu nem vou nem vou falar naquele dia, vou falar outro dia. Então, a empatia, ela é fundamental para que a gente consiga ter um ambiente saudável, né? Mentalmente e emocionalmente saudável. E é isso que eu espero, assim, que eu tento. Eu trabalho com desenvolvimento humano, eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, e cada vez que a gente cai dentro dessas habilidades de desenvolvimento humano, a empatia, ela é uma base para que a gente consiga ter boas relações, para que a gente consiga lidar com as nossas habilidades sociais. E dentro da organização é fundamental, né? Então, para mim é prazeroso falar de empatia e tentar aplicar, né, no dia a dia. Empatia não é você simplesmente, eu vou ser o bonzinho, eu vou aceitar tudo o que o outro quer. Empatia não é isso, né? Vai além disso. Eu preciso, além de reconhecer o sentimento do outro, eu me sensibilizar. Então, fundamental para que a gente trabalhe e desenvolva a empatia é o autoconhecimento. Se eu não me reconheço, eu não conheço as minhas emoções, eu não tenho como lidar com o outro, né? Então, acho que começa aí a base pelo autoconhecimento. E a empatia, ela vai dar os bons resultados. Se a gente quer uma boa relação, um bom feedback, nada melhor do que ter um bom feedback aplicado por uma pessoa empática. Eu acho que isso é que é o fundamental e que é o que vai agregar no final dentro das organizações. Sim, é um aspecto muito interessante, né? Que às vezes a gente não para prestar atenção que a empatia, ela envolve tantas áreas quanto pessoas, né, de modo geral. Por exemplo, no caso da Carol, a Carol trabalha com Customer Experience, né, o CX que a gente estava comentando no início. E Carol, como você relaciona a empatia organizacional com a sua área de atuação? Bom, Jeff, eu acho a empatia ela tem total relação, né, com a área de experiência do cliente e é que a gente faz no dia a dia. Então, com base em tentar calçar os sapatos dos nossos clientes, dos nossos viajantes e sentir junto com eles aquelas experiências que isso gera insights e ideias para que a gente possa evoluir na qualidade dos nossos serviços. Então, assim, a relação é gigantesca e o tempo inteiro a gente tenta fazer esse exercício para conseguir cada vez mais evoluir nesses serviços que a gente, né, presta para os nossos clientes. Carolzinha, quando você fala de experiências, né? Experiência do cliente, aí eu vou trazer também aqui o que a Carla já trouxe bastante, que é de pessoas e aqui no contexto dos colaboradores, né? O que tem se tornado mais Legal. difícil aí nesse ponto de empatia, a experiência do cliente ou a experiência do colaborador? E aí, As duas Carol? são muito desafiadoras, porque é, falando sobre a organização, de modo geral, assim, a empatia acontece, né? Se eu não sei o que o outro passa ali naquele processo, dentro daquela área, e eu também, às vezes, quero ultrapassar aquele tempo, aquele processo, eu não estou tendo a empatia com o outro, eu não sei o que ele passa, eu não sei quais são as atividades dele. Então, toda a comunicação da empresa, ela fica comprometida, ela deixa de ser fluida, né? E aí eu tenho um ciclo. Então, se o colaborador dentro de casa ele não se comunica bem, eu tenho esse problema de empatia, isso vai refletir também nos clientes, né? Então, é um ciclo. A experiência do colaborador ela tem que estar legal para ele também proporcionar essa boa experiência ao cliente. Então, eu acho que a empatia ela é o centro de tudo. Legal. Isso que a Carol falou é muito legal, porque o cliente é atendido por pessoas, né? E aí, se a gente tem uma pessoa que não tá bem, não está satisfeita, não está saudável, não tem como ela fazer
um trabalho nessa linha. Então, é exatamente esse o ponto, é onde a gente espera dos resultados. Isso é legal, Carol. Ô, Carla, e se você tivesse que significar a palavra empatia, qual seria a sua definição? Eu acho que empatia é a gente andar com o sapato do outro, né? Essa é uma frase muito teórica, a gente escuta isso o tempo inteiro, mas é fato. Empatia a gente tem 4 aptidões para empatia, né? Então, é a capacidade de assumir a perspectiva da outra pessoa. Então, eu entro na perspectiva da outra pessoa, eu saio da minha. Eu anulo a minha perspectiva totalmente. Eu tenho uma audição fundamental, a gente ter uma audição ativa, presente, eu preciso ouvir o outro. E tem uma coisa muito legal da empatia, que é um exercício assim, muito difícil, que é o não julgamento. Então, você ouve o outro e você não julga. Eu não tenho solução para o seu problema, porque a gente tem muita tendência, as pessoas começam a falar com a gente quer logo resolver o problema, né? Não, faz isso, fala isso, e empatia não. Empatia, eu não quero resolver o problema, eu não quero julgar, eu não vou julgar, seja lá o que for. Eu não sei os sapatos dele, eu não sei as crenças. Então, a empatia, ela vai além do entender o sentimento do outro. A gente tem a empatia cognitiva, que é quando eu entendo e reconheço, eu sei do que ele está falando, que é um sentimento. Eu tenho a empatia emocional, que é quando eu me identifico com o sentimento do outro, então eu reconheço no outro uma frustração, e eu sei o que é a frustração, porque eu já senti em mim, por isso a importância do autoconhecimento, da autogestão. Então, eu sei quando eu estou frustrada ou o que me frustra. Então, a minha empatia emocional, eu reconheço aquele sentimento em mim. E a empatia que a gente chama compassiva, que eu sou muito apaixonada por empatia. A empatia, ela é o caminho da compaixão. Então, para que a gente tenha o sentimento ou a atitude de compaixão, eu preciso ter empatia. Porque eu vou reconhecer a dor, eu vou me identificar com a dor, eu não vou julgar, e aí eu quero mudar aquele momento da outra pessoa, eu quero mudar aquela dor, é quando a gente entra a compaixão. Então, a empatia é esse caminho, né? Esse caminho belo. Eu acho que eu significaria empatia como isso. É difícil, né? Porque ela é ampla, ela é muito grande. Então não dá. E muito legal, assim, empatia a gente aprende em casa. Tem autores que trazem esse contexto, que empatia você aprende em casa. Os bebês já nascem com empatia. Quando um bebê começa a chorar no berçário e os outros começam também, ele identifica um choro de dor, e aí todo mundo começa a chorar. Então, assim, a gente vem com isso. E a nossa educação, infelizmente, vai mudando, porque a gente acaba perdendo isso ao longo do tempo. Mas se a gente não teve essa formação empática em casa, a gente pode transformar ela, trabalhar e se desenvolver. Isso aqui é bacana também, né? Não é porque eu não tenho e acabou. Sim, interessante E essa eu parte. acho também que, de certa forma, você, né, significar empatia. Eu acho que é muito sobre conexão, até como a Carla comentou. Então, é muito fácil eu entender a história do outro quando talvez eu já tenha passado algo similar que me despertou aquele sentimento. Talvez sim. Eu acho que o desafio é quando a gente tem que praticar a empatia e não tem nenhuma afinidade com aquela história. Então, a gente não tem uma conexão. Então, aí a gente precisa adquirir a compreensão do outro, né? Do sentir do outro. Então, é sentir junto o que aquela pessoa está sentindo, o que gera, né? Para me gerar essa empatia. Então, aí eu acho que são os dois caminhos. O natural, o genuíno, onde eu me conecto com a história, para mim faz sentido, eu já vivenciei aquilo de alguma forma e se torna mais fluido. E o outro lado é quando eu não passei por aquilo, ou talvez quando eu não concordo, mas é isso, empatia não é concordar, é o sentir, é compreender. E também tem esse outro lado que é um pouco mais difícil na prática, que é quando a gente tem que se conectar com aquela história, para você não faz sentido, para você não concorda,
mas para o outro faz. Então, é calçar os sapatos, que talvez para você seja desconfortável, folgado, apertado, e entender aquele momento e seguir, né? Então, tem um caminho mais fácil e natural, que eu acho que a gente pratica no dia a dia, e um outro que é onde requer muito mais esforço, né, da nossa parte. Sim. Esse aspecto do calçar o sapato cabe tão bem, né? Nossa, acho que não resumiria em outras palavras. E quando a gente entra mais dentro do mundo corporativo, por que as pessoas têm falado tanto sobre a necessidade de empatia? Isso é verdade. A Carol falou uma coisa bacana, a gente não consegue separar, né? Eu sou um cidadão empático e um profissional não empático. As organizações, aquilo que eu trouxe um pouquinho no começo, a gente tem um grupo de pessoas ali e a gente precisa de um resultado. Então, como eu entendo o outro? Como é que eu sei de que forma ele faz essa atividade? Quando a gente tem um ambiente empático, um gestor empático, eu consigo identificar na minha equipe quem é bom para determinada atividade. Eu sei que essa pessoa é boa para essa atividade. Então, eu vou direcionar essas atividades para ela. Por que eu vou forçar ou botar ela numa atividade que ela não gosta, que ela não faz, que ela não sabe fazer? A atuação da empatia, ela vai além. A gente tem que sair só do operacional e olhar o indivíduo como um todo, né? O ser humano como um todo. Eu não sei o que ele deixou em casa, eu não sei qual foi o trajeto dele naquele dia para chegar no escritório, eu não tenho noção. Então, quando eu percebo e aceito o outro na forma como ele chegou, a gente consegue conduzir melhor as atitudes. A gente diminui os atritos, porque eu sei que a forma como eu vou falar, ela não pode ser agressiva, ou se alguém falou comigo de uma forma agressiva e eu identifiquei aquilo, mas eu estou percebendo que a pessoa não está bem, que ele está com problema na área, que ele está com problema em casa, eu vou ter um outro modelo de comportamento, eu não vou revidar. Né? Em tempos tão turbulentos aí que a gente vem vivendo, a prática da empatia, ela vai dar a gente esse conforto emocional, que é o que a gente chama dentro das organizações também da segurança psicológica. Então, eu posso não estar bem hoje, por algum motivo pessoal ou até profissional. Eu fiz uma reunião, a reunião não foi boa, eu saí da reunião chateada, porque a reunião não foi aquilo. Eu entreguei um relatório que não era bem aquilo, o meu gestor não soube se comunicar comigo e eu não consegui entender o que ele queria, porque foi dito de uma forma de qualquer forma, faz. E aí eu fui lá e fiz e não era aquilo que ele queria. E quando a gente consegue atuar com empatia, como a Carol falou, genuína ou não, né, ou me forçando para aquilo, faz diferença. Eu percebo muito ao longo desse tempo na organização, às vezes vem as pessoas, Carla, posso falar com você? Claro. E naquele momento que algum colaborador me chama para conversar, eu paro tudo. Eu paro tudo. É olho no olho, a gente senta, eu olho para ele e apenas ouço. Ele fala, 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 fala. Às vezes eu não dou uma palavra. Não dou uma palavra. No final ele fala, ai, muito obrigada. Aí eu acho muito engraçado, porque eu não falei nada. Eu apenas tive audição presente, eu só ouvi. E isso é muito louco. Aí me abraça, ai, muito obrigada. Aí eu falo, imagina, eu tô aqui para isso. Aí quando sai o rio, eu falo, eu não abri a boca, eu não falei um ai. Eu Mas teve só aquele ouvi. interesse, né? É interesse. A gente é criado para não ouvir. Quando alguém começa a falar, a gente logo quer se defender. Não, não fui eu, foi fulano, eu não estava aqui, era amarelo. Não, vamos parar e ouvir. Só ouvir. Apenas ouça. Né? É um acalento. E todo ser humano quer isso. Não tem quem não queira, não existe isso. Então, quando a gente consegue trazer esse clima saudável, ameno, empático para dentro das organizações, todo o fluido dela corre de uma maneira mais leve. E aí, automaticamente, você tem menos energia concentrada para alguma atividade, né? E os seus resultados acabam aparecendo de forma mais leve. Seu resultado flui. Porque às vezes é isso, eu tenho um colega empático, cara, eu tenho que fazer essa planilha. Eu sou uma pessoa, eu gosto de gente, eu gosto, mas não me vem com negócio de planilha, número, aquilo já me dá um desespero. Os Você meus não é 30 empática primeiros com segundos. Excel, né? Não sou. Tá aí, Daniel, vou refletir sobre isso. E aí, se eu tenho um colega que sabe disso, quer trocar?
faz isso aqui, deixa que eu faça a planilha. Ou seja, ali a gente acabou o estresse. Acabou, meu dia vai ser mais leve, eu vou fazer o que eu gosto. Ou, cara, deixa eu te dar uma ajuda, não faz assim, faz assado, faz diferente. Ou seja, alguém percebeu que eu não estou bem fazendo aquela atividade, ou que eu não gosto de fazer aquela atividade, de uma forma natural, sem julgamento, sem culpa, sem brigar. Então, ou seja, meu clima ficou mais leve e automaticamente meu resultado vai fluir. A criatividade vai fluir porque eu estou leve, eu estou de forma leve trabalhando ali. Então, muita coisa a gente ganha com a empatia dentro das organizações, né? Com o nosso clima organizacional empático. E é engraçado porque. Não engraçado, né? Mas quando a gente falou, se reuniu e falou, vamos falar sobre empatia, e a gente falou, mas gente, como é que a gente vai fazer um podcast sobre empatia, né? Como que a gente vai conseguir aprofundar? Como que a gente vai conseguir, enfim, trazer um contexto, né? Fazer, sei lá, segurar nossa média de tempo de 1 hora só falando sobre empatia. E aí a gente percebe como a empatia talvez seja só uma palavra, mas como ela tem raízes, né? A gente já falou aqui sobre autoconhecimento, muito sobre autoconhecimento. A gente falou, né? O put yourself in other shoes, né? Que é o famoso jargão em inglês. Você colocar no sapato do outro, né? A cara trouxe esse exemplo. Simplesmente escutar. Às vezes empatia é isso. Às vezes a gente acha que é uma receita mirabolante, né? Que a gente sempre tem que vir com a receita, que a gente sempre tem que dar direção para o outro, mas na verdade não, às vezes é só dar um ouvido ao amigo, né? Então é bem interessante a gente desenvolver esse bate-papo, porque a gente ajuda até as pessoas, né, que é o nosso propósito, a entender um pouco mais sobre empatia. E já que a gente falou sobre jargão, aí, Carol, eu queria entender de você, simpatia organizacional, ela entra para ser mais uma terminologia ou jargão do meio corporativo, ou de fato é uma necessidade? A gente tem que falar, tem que praticar e tem que levar para dentro das empresas. Dani, é uma necessidade, a gente precisa falar cada vez mais, tentar praticar cada vez mais, trazer para os nossos times cada vez mais isso, esse exercício na prática, porque é fundamental, né? Ele não é só um jargão, ele gera muito valor, ele gera uma fluidez na comunicação e evita inúmeros atritos e desconfortos, né? Então, é super necessário. Se o mundo, né, eu brinco, se o mundo atuasse com empatia, a gente não tinha guerra, né? Quando alguém fechasse a gente no trânsito, a gente não ia devolver, porque é isso. Por que ele deve estar com pressa? Eu não estou com pressa. Dá a vez pro rapaz, né? Deixa a pessoa aí, sei lá, tá com o filho doente, está atrasado, não sei o que que é. E se a gente conseguisse atuar de forma empática mesmo na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente teria muitos melhores resultados, seríamos muito mais solidários, né? Compreensivos, compassivos, acho que é isso, seríamos mais compassivos. Sim. É que nem eu comentei anteriormente, a gente consegue aplicar empatia em tantos aspectos da vida, né? E fica difícil limitar uma coisa só. Mas como a gente está falando do aspecto organizacional, será que é possível desmembrar a empatia profissional, organizacional, do pessoal? A gente consegue fazer essa separação? Ou a gente sempre pensa um no outro? O ser humano, nós somos sistêmicos, né? A gente não é isolado, a gente não trabalha sozinho, nós somos sistêmicos. Então, eu tenho a Carla mãe, a Carla mulher, a Carla cidadã, né? A Carla profissional, a Carla estudante. E eu não tenho como, eu vou chegar no meu trabalho e eu vou ser uma Carla. E na minha casa eu vou ser outra Carla. Isso não funciona. Além do que, a empatia é um hábito. Para que a gente consiga trabalhar e desenvolver a empatia, a gente precisa construir um hábito. E o hábito ele tem que ser rotineiro. Eu não posso, na minha casa, ter um hábito e no meu trabalho ter outro hábito. Então, na minha casa, eu falo baixinho. Aí, no meu trabalho, eu falo alto. Isso não existe. A gente funciona de uma maneira sistêmica mesmo. Então, essa separação, ela não existe. O que pode acontecer, às vezes, é eu ter na minha organização, um ambiente mais favorável à empatia. E ali eu vou me conectar com aquele ambiente e aí vou acabar fluindo. Na minha casa, não. Às vezes pode acontecer isso. Mas isso também vai gerar atrito, porque eu vou me sentir tão bem dentro de um ambiente empático que quando eu mudo de ambiente, aquilo me incomoda. E vice-versa. Então, eu posso ter na minha casa um ambiente empático
E no meu trabalho, não. E dentro da organização, não. Isso também vai me gerar atrito. Eu não vou conseguir estar dentro daquele lugar. Eu não me sinto integrada, eu não me sinto pertencente, eu não me sinto ouvida. Aqui ninguém me ouve. Aqui as pessoas não conseguem entender o que que eu estou sentindo. Então, essa segmentação, essa separação, eu não sou muito radical, né? Sim, não, para sempre, nunca. Mas, assim, eu não acredito nessa separação. Eu, Carla, não acredito. Antes da Carol complementar, eu gostaria que você esmiuçasse um pouquinho mais desse aspecto favorável, que eu achei interessante. Tem o ambiente, as pessoas podem favorecer para que você seja mais empático? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais. Pode, o ambiente as pessoas favorecem, né? Se eu tenho um gestor empático e eu começo a conviver, a me relacionar com ele, eu vou aprendendo aquilo, eu vou vendo o quanto é bom. Poxa, eu trabalhei com uma pessoa, eu tive um colega de trabalho, que seja um gestor, enfim, eu vivia num ambiente onde as pessoas não respeitavam, me atropelavam, não esperavam o meu tempo, e você cai em outro, é natural que você se sinta ali mais acolhido, né? E se eu tenho um ambiente que favorece e que me permite isso, eu vou aprendendo, porque é um hábito, é o hábito de ser empático, é o hábito de parar para ouvir, é o hábito de perceber que o outro não está bem. Então, eu começo a fazer esse exercício. Se eu tenho um ambiente que permite isso, para mim é melhor. A gente é meio ruim isso, eu não gosto muito de falar, a gente é quase um produto do meio. A gente é quase, eu não vou dizer que a gente é porque é muito forte, mas a gente é quase um produto do meio. Então, se eu tenho ali direcionamentos aonde eu tenho a chance de olhar para mim, de olhar para o outro, de ter boas relações, eu vou aprendendo com aquilo. Assim como ao contrário, sempre trabalhei num ambiente atrito, sempre teve estresses, pontos ruins. Eu sou produto daquele meio. Então, se eu comecei ali como estagiário, fui crescendo naquele ambiente, eu posso achar que é assim, né? E quando eu caio em outro ambiente que eu vim, que é saudável, que as pessoas tendem a ouvir, a perguntar, o que que você acha, como é que você faria? Eu falo, opa, não é assim, pode ser diferente. Então, o ambiente contribui também para isso, né? É claro que a responsabilidade é nossa. Ah, eu sou assim porque o ambiente não. É fundamental que a gente tenha a nossa autorresponsabilidade. Responsabilidade é minha. Mas às vezes o ambiente favorece, né? Quantas vezes você chega num lugar, você está bem, está tranquilo, começa aquela agitação, aquele estresse, aquela gritaria, você não sai o mesmo que entrou. Aí você escolhe, opa, é assim, eu não quero ficar, não. Então, eu vou me ressignificar aqui para mudar. Então, o ambiente favorece, sim. E é bom a gente estar blindado, né? Esse eu não quero. Sim, E é, exatamente. e é importante a gente linkar novamente com o autoconhecimento, né? Você está num ambiente hostil, mas você já tem seu autoconhecimento, já, enfim, já cresceu dentro de um ambiente empático, então você consegue discernir, né? Putz, esse ambiente não tá legal. Talvez você consiga até mudar aquele ambiente que você tá, né? Quando a gente fala de organização, né? Pô, você é a fagulha que vai mudar esse ambiente de hostil para um ambiente mais empático, dando exemplo e tal. Mas é bem interessante que você falou que a gente é produto do meio, né? O ser humano é Quase, muito quase. adaptável, né? Então, se você ficar muito naquele ambiente hostil, você começa a ser hostil sem perceber. E aí as pessoas vão É, te dar um toque. Você fala, poxa, mas eu não era assim, né? E é bem interessante. E até para fazer só um comentário no que você falou, no comecinho, quando o Jeff perguntou se é possível desmembrar ou não, né? O lado corporativo do pessoal, puxa, seria difícil, né? Acho que antigamente, nos modelos mais antigos, ainda se falava muito, né? O profissional versus o pessoal, né? Hoje em dia não existe, a gente não não fala existe. mais isso, né? Não, poxa, seria extremamente difícil, né? Você ter uma personalidade no trabalho e ter outra fora do trabalho, tipo, liga e desliga. É É, difícil pensar nisso, né? é muito. Assim como a gente não consegue Fato. também. Se É. eu estou com um problema na família, que seja de saúde, financeiro, enfim, relacionamento, eu não consigo chegar no trabalho e falar aquilo ficou para trás. Eu vou produzir, eu vou trabalhar, mas a minha cabeça
querendo ou não, ela vai voltar para aquele ponto, né? Então, eu vou estar. Por isso, hoje em dia, as organizações estão muito voltadas em trabalhar o ser humano como um todo. A gente cada vez mais se preocupa em cuidar não só do colaborador, mas de quem está em casa também. Porque eu preciso que a família dele esteja bem cuidada. Ele tem que chegar no escritório bem, leve, né? Minha família está alimentada, a escola está paga, o plano de saúde está ali, e eu vou viajar no final do ano, e aí a gente consegue caminhar todo mundo feliz. E eu até brinco, eu falo que gente feliz não enche o saco. Então vamos deixar todo mundo feliz. É muito mais simples, né, Gente, Carol? Todo mundo e eu feliz, acho, experiência do sim, cliente. muito, mas assim, concordando com muitos pontos que vocês trouxeram, assim, a questão do autoconhecimento, ele é totalmente relevante quando a gente consegue enxergar o que a gente está sentindo para ser assertivo como a gente vai falar sobre aquilo. Nós somos totalmente responsáveis também pelo clima do nosso ambiente, então, a partir do momento que a gente enxerga isso, somos os principais agentes de mudança para isso, então concordo também 100%. Verdade, E o Carol. quanto é difícil desmembrar realmente o que eu sou na minha vida pessoal, o que eu estou vivendo hoje, do trabalho, não tem como. Então, até nessa questão de gestão, o quanto é importante a gente estar próximo, entender o outro para como que a gente vai desenrolar esse dia a dia, como a gente vai conseguir tornar esse momento mais leve, enfrentar isso juntos e depois tudo vai caminhar para a normalidade, né? Então, nossa, são pontos assim muito legais, né? Muito legal esse bate-papo. E a questão do ambiente também, que a gente citou. Então, quanto mais acolhimento, mais abertura, escuta ativa de um time de modo geral, nossa, é sensacional, assim, a empatia flui naturalmente, eu acho, sabe? E um ponto que o Dani também falou sobre a gestão, né? Não, você tem que deixar seus problemas de casa em casa, aqui é trabalho. Não tem como, gente, não tem como. É muito difícil, a gente tem que aprender, tem que ter o autoconhecimento e aprender a lidar com isso. Então, como que eu vou lidar? Estou passando por um problema, sei lá, gravíssimo na minha família. Como eu vou lidar com isso para conseguir entregar minimamente o que eu preciso no meu trabalho, mas com esse acolhimento e um autocuidado também, poxa, respeitando as minhas emoções, né? Até o quanto eu posso avançar. Então, é muito importante. O ambiente, tudo, gente, faz muita diferença. Isso que a Carol falou é verdade, assim, a gente respeitar a emoção do outro, né? Sem julgar, sem trazer a crítica. Eu respeito, mas o fulano é fresco. Não é, É o vai saber, mimimi. né? O mimimi, todo mundo, isso é É, mimimi. Eu, às vezes, também, porque eu também, tem dias que eu não estou lá, essas coisas, eu também estou em desenvolvimento, assim como todo mundo, né? Então, às vezes, Carla, calma, respira. Porque a tendência natural é essa, deixa disso, vai passar, né? É mais fácil. A gente foge muito, né, dos assuntos que incomodam, das situações mais delicadas. Natural a gente botar um paninho quente ali e deixar passar. Mas só o ouvir o outro já é muito agregador. E errar é humano, né? A gente nunca vai estar perfeito, né? Às vezes eu fico perguntando, né? Poxa, felicidade. A felicidade não é eterna, né? Assim como tem aquele filme, né? Esqueci o nome do filme, mas é extremamente importante a tristeza também, né? Para você dar Para valor você para a poder valorizar. felicidade e tal. Então, assim, é ser humano. Tem hora que você vai estar baixo mesmo, tem hora que vai acontecer alguma coisa imprevisível. E ok, e a gente segue o barco, né? A gente E não é um robô Carol, que é programado, né? exato, nós não somos robôs, né? Enfim, a gente ainda escuta muito falar de inteligência artificial, né? Vai saber o robô do futuro se também, né, não vai passar por momentos de tristeza, não sei. Não, Daniel, legal você ter trazido isso, porque a gente vem falando muito e a gente está com muito medo, né? Então, eu vou ser substituída por um robô, o robô vai fazer o que eu faço. Cada vez mais as chamadas soft skills vão estar sendo valorizadas. Que é isso, que é a empatia, que é o respeitar o outro, né? A criatividade. Cada vez mais isso vai ser mais valorizado dentro das organizações e no mundo. Porque para apertar botão, a gente brinca, o robô vai fazer. Mas quem vai lidar? O robô, vamos trazer o exemplo de um médico, né? O robô vai operar. Ok, abrir uma barriga e operar.
mas a gente percebe a diferença quando você vai num médico empático ou quando você vai num médico empático ou quando você vai num médico que receita ali, Novalgina, toma, acabou. Então, para todos os profissionais, professores empáticos, eles criam futuros profissionais. Né? Então, a minha professora de português, eu tenho um exemplo muito bacana aqui em casa. Meu filho odiava português. Ele é ótimo em matemática, mas ele odiava português. Todo ano eu era chamada na escola 2, 3 vezes para desse garoto. Todo ano. Aí teve um ano que, sei lá, deu agosto, setembro, e eu esqueci. Falei, meu Deus, não me chamaram na escola, o que está acontecendo? Eu falei, Cucu, o que está acontecendo? Ele falou, mãe, Reprovou de vez. não, eu adoro a dona Mudou. Fátima, a Aí, nova ó. professora de... Ela é Aí, ó. ótima, eu adoro. Eu falei, meu Deus, está aí. Então, o que faz um profissional empático? Muda a vida do outro. Então, é o futuro. O futuro vai ser isso, vai ser a empatia, né? Vai ser Exato. a solidariedade, o respeito, né? A sensibilidade, a conexão, que é o que a Carol trouxe lá no começo, ela trouxe essa Bastante. palavrinha. São as conexões que vão levar a gente e sustentar o nosso futuro aí, dentro da IA mesmo, né? Tá. E, Carol, você dentro da sua rotina, né, de customer experience, de analisar, enfim, satisfação dos clientes, você tem várias métricas, né? NPS, vou citar só uma, se quiser citar algumas outras, você pode ficar à vontade. Mas eu queria entender, existe alguma ferramenta para ser empático? Olha, Dani, sim, a gente tem algumas métricas aqui, né? A nossa pesquisa enviada ao cliente de satisfação, ela é multimétrica, então ela tem a pergunta que é o NPS, né? De 0 a 10, o quanto você recomenda o serviço da Copas Tour. Tem umas outras métricas lá, de like, dislike, onde ele pode dizer o que ele gostou daquela experiência. Algumas outras também, tem o SES. E sobre empatia, eu acho que é muito complicado, né? Falar se existe uma ferramenta. Tem esses meios que a gente pode mensurar por métricas, e ter um resultado onde a gente tem ali o nível de lealdade do nosso cliente, e em cima desses comentários e resultados, a gente consegue ali praticar a empatia com o que a gente está coletando de resposta dos nossos clientes. Eu acho que é mais ou menos isso. E sobre ter uma ferramenta para exercício de empatia, talvez um mapa da empatia, não sei, algo que a gente possa colocar em prática, de repente, em algumas situações, onde a gente identifica a persona, quais são as dores, como que a gente pode, auxiliar esses pontos. Então, acho que seria mais ou menos esse caminho. A Carol trouxe o mapa da empatia, ele é bem válido, né, Carol? Você usa ele para o externo, né, para os clientes. A gente, às vezes, procura usar não só para a gente, mas também internamente. Com ele você consegue entender o Legal. outro, né, saber como que é um pouquinho da vida do outro, e isso aí permite que a gente conheça quem está ali junto da gente. Mas só acrescentando aí, eu acho que tem assim 3 perguntinhas que a gente pode fazer ao longo sempre, né? Que é para a gente, como se a gente pudesse mensurar a empatia, né? Não é muito ao certo, mas como se fosse. Que é assim, eu sou um bom ouvinte. Então, o que que as pessoas dizem de mim como ouvinte, né? Eu já me identifiquei com uma troca de humor de alguém, eu já percebi que uma pessoa ficou incomodada, ficou irritada, e eu me identifiquei com aquilo porque eu reconheci, eu me conectei com aquela emoção, né? E se eu tenho facilidade para perceber como as pessoas estão, quando eu estou na fila do supermercado. Esse é um exercício que eu gosto muito de fazer. Estou no supermercado e aí você começa a passar as coisas ali no caixa, fica aquela atendente meio mal-humorada, né? Te trata... E aí eu gosto, eu adoro isso, porque é o meu momento de pôr em prática. Então aí eu começo, aí eu já busco o olhar, já tento cruzar o meu olhar com a pessoa, porque ali eu já identifico, a gente já cria uma sintonia, então eu identifico o olhar, e aí eu começo, aí ela reclama de um negócio, aí eu dou uma solução, e vou puxando. E aí, às vezes, no final da compra, tá minha melhor amiga. Eu saio dali e a pessoa tá com um sorriso, já tá leve, já tá outra. Então, a gente pode passar a prestar atenção, a gente volta para o autoconhecimento, volta para a nossa autogestão,
é perceber o outro. Então, esses exercícios a gente pode ir fazendo ao longo do dia, né? Hoje eu não tô, hoje eu tô irritadíssima, é melhor não tentar ser empática com ninguém. Ok, fica na tua, quietinha, no seu canto, também não responde ninguém de lado, mas são exercícios que a gente pode ir fazendo para trabalhar e desenvolver a empatia, né? A empatia, ela está dentro das 5 habilidades da inteligência emocional. Nós temos 5 habilidades da IE, que é o autoconhecimento, a autogestão, a motivação, a empatia e os relacionamentos interpessoais, que agora o Goleman chama um pouquinho de inteligência social, né? Das habilidades, desculpa, habilidade social. Então, a empatia tá dentro disso, né? E eu acho que é um exercício, porque a gente tem que desenvolver ao longo da vida, né? Eu brinco, se eu tivesse um filho hoje, ele seria um ser humano empaticíssimo. Muito bom. Eu ia E é buscar interessante. desenvolver isso. E é interessante você citar esse exemplo do supermercado, da atendente, porque eu passei por uma situação muito semelhante, e aí a pessoa estava, tipo, passando a compra e jogando no balcão, conforme ela passava, ela jogava. Aí eu perguntei para ela, toquei nela assim, tá tudo bem? Quer uma água? Ah, eu tô com não sei o que, um problema. Eu comecei a conversar com ela, aí ela melhorou. Mas é Legal. engraçado como às vezes a gente precisa ter essa sensibilidade também, né? De ver o outro. A gente sabe que durante o horário de trabalho a gente tem a nossa rotina, tem as dificuldades. E aí entra a minha próxima pergunta, né? O quanto que a empatia pode favorecer, mesmo nesses casos de rotina, dificuldade, estresse, na cultura organizacional da empresa? Diminui muito, né? É isso que a gente falou. À medida que você reconhece no outro, você baixa a bola. Então, eu sei o que é estar triste. Então, eu reconheço isso nele. Eu posso até nem fazer nada, eu posso nem chegar na minha empatia compassiva. Eu não vou mudar aquele quadro, eu não vou levar um brigadeirinho para ele, eu não vou dar um abraço, eu não vou fazer nada. Mas eu reconheci. Já é um caminho, né? Se eu consigo reconhecer, pelo menos eu não vou perturbar. Eu sei que eu não vou encher o saco, não vou perturbar porque fulano hoje não está bem. E isso é construção, né? Você vai construindo isso. À medida que a gente vai estando juntos, é aquilo que a gente falou assim um pouquinho. Nem todo mundo tem essa coisa empática, ou nem todo mundo está no dia empático. Mas se a gente consegue perceber e trazer isso, entender que eu preciso me relacionar, independente se eu gosto da pessoa ou não, se eu concordo ou não, eu não estou ali para isso. Eu estou ali para construir bons relacionamentos, para que a gente tenha um resultado positivo no final. E se a gente consegue fazer isso de uma forma mais leve, mais saudável, todo mundo ganha. Eu ganho, a minha família ganha, porque eu não vou chegar em casa estressada, o ambiente corporativo ganha e a organização ganha. Então, está todo mundo no lucro, né? É claro que isso seria o sonho de consumo, né? A gente ter esse ambiente. Ele vem sendo construído. E, e a empatia, a gente está trazendo ela agora, né, para o mundo. Assim, a gente tem ouvido falar mais, né? Quando que vocês ouviram falar de empatia organizacional? Não é um tema que está aí, né? Goleman trouxe a empatia dentro da inteligência emocional, mas ainda muito num olhar de desenvolvimento pessoal, né? E agora a gente entendeu que exatamente isso. Eu não consigo segmentar. E é importante que eu tenha na organização esse clima empático aí, favorável, né? Isso que vai facilitar tudo. Se eu tiver um atrito com alguém, eu tiver um atrito de trabalho, né? Tem 2 áreas ali que uma precisa entregar para a outra. Por que eu vou. Ah, você não me entregou o relatório. Calma, o que está acontecendo? Poxa, fulano, por que você não está conseguindo me entregar o relatório todo dia? Ah, não dá porque eu estou chegando atrasado, ou eu tô com minha demanda está muito alta. Poxa, então vamos tentar. Então eu trouxe a pessoa, eu busquei a pessoa para perto e não afastei. A gente tende muito a afastar, né? É mais fácil reclamar, o cara não me entrega esse negócio nunca, vamos entender com ele o que está acontecendo. Vamos baixar a bola nós dois, vamos fazer conexão aqui, para que a gente consiga chegar num ponto comum e aí seguir todo mundo mais leve. Eu acho que esse é o caminho.
Não sei se eu respondi, Jeff. Sim. Até você falando, ô, Carla, em alguns momentos dá até para ficar mais tranquilo, até o tom de voz, né, na empatia, né, como que você fala, o tom, a aceleração, né, você já consegue conquistar outra pessoa, né? Carla, eu já percebi que você não é empática com relatório e nem Excel, viu? Toda hora você Não traz sou. essa situação, Você viu? você prefere pessoas mesmo. Eu Ah, vou refletir, Daniel. ô, Carol, e enfim, a gente já falou bastante aí, né, de empatia, do lado pessoal, que é o único, né, que é pessoal, profissional, enfim, depende muito mais do meio na qual você vai estar, que aí você vai estar atuando com a empatia. Mas como a gente está de fato falando mais sobre a empatia organizacional, sobre esse ambiente mais corporativo, para você, quem ganha mais com empatia no ambiente corporativo? A empresa ou o profissional? Todo mundo. Todo mundo, eu acho que o ambiente se torna mais saudável. Então, e isso se torna um hábito saudável para a pessoa também, como indivíduo. Então, com certeza, para os dois é extremamente valioso, sabe? E aí acaba refletindo, como a Carla falou, em tudo. Dentro de casa, eu vou chegar menos estressada, em relações de amizades, em relações dentro da equipe. Então, para todo mundo, sem dúvida nenhuma. É, concordo com a Carol mesmo. É todo mundo ganha. O mundo ganha, né, Carol? E como o mundo está Carol, O mundo precisando de ganha. empatia, né? Não, e eu acho que as pessoas no mundo, no meio corporativo também precisam entender que isso não é uma coisa só de gestão de líderes, né? É de colaboradores de modo geral, né? Exato. Tem um exemplo que eu gosto muito, é do serviço público, né? Quando você vai num departamento, aí a pessoa saiu, chega lá e fala: eu não vou poder resolver o seu problema porque está faltando a guia amarela. Aí o cara, pelo amor de Deus, eu saí lá de tão distante, eu preciso resolver. Não, sinto muito. É zero empatia que aquele profissional teve. O mínimo, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Eu nem prometi, eu não prometi a ele, eu não disse a ele que eu vou ajudar. Deixa eu ver se eu vou conseguir te ajudar. E aí eu tenho algum comportamento nisso. Ó, vou no gerente, vou não sei lá onde, pô, não dá para fazer, tal. E a gente, imagina se o mundo fluísse assim. Que delícia que seria, né? Ô, cara, mas fazer um É... contraponto. Ah, Teoricamente, não daria margem pra gente alimentar o jeitinho brasileiro, porque o brasileiro adora isso, né? O cara sabe que tem que levar a guia amarela, ele não leva. E aí lá ele espera que alguém faça por ele. Porque tem os dois lados, né? Eu acho que é lógico. Tem momentos, sei lá, a pessoa não sabe que tinha que fazer isso. A pessoa saiu do outro lado de São Paulo, chegou lá, poxa, eu posso ajudar. Mas tem muita gente que faz pra provocar mesmo. Não sabe o que tem que fazer e não faz. O que que você acha? Daniel, você é um ponto aí que você tocou bem, um vespeiro, né? Porque aí a gente já está falando de cultura. Aí já vem na cultura, né? Porque se eu também começo assim, esse aqui é honesto, esse aqui realmente esqueceu o papel, aí eu vou liberar. Eu ajudo. Esse aqui tá com cara de malandrinho. Não, para ele eu não vou liberar. Eu já estou julgando, eu já saí da empatia. Então já não é mais empatia. Aí o que você está falando, a gente está falando de cultura. Aí é outro podcast. Olha, já deu margem, então. Então deixa pro próximo, viu? Não dá spoiler, não. Que aí é cultura, nossa, mãe, aí a gente vai chorar. Ai, que legal. Porque cultura é enraizada, né? Como é que É, muda? exato, exato. E eu acho que, enfim, cultura tá ligada um pouco com empatia, com o que a gente vive, né? A sociedade que a gente está inserido, a família, tradição, meios, costumes e tudo mais. Pessoal, queria agradecer demais esse bate-papo. Foi sensacional estar aqui com você. Carla, muito obrigado por ter aceitado o convite do Saída de Emergência. Eu que agradeço a vocês por terem me dado a oportunidade. É muito bom falar de empatia. Se tivesse uma sementinha de empatia, eu ia plantando ela por onde eu passasse. E agradeço de verdade aí. Muito obrigada. Um prazer, Carol, Jeff, Daniel. Se você tivesse, não, porque eu acho que você plantou aqui, viu? Já deu para entender um pouco mais sobre Com empatia, certeza. um Eu ia pouco mais de comentar. calma, né? Que Você acha que bom, você que não plantou, bom. mas você já plantou e a gente vai Plantei. plantar bastante com esse podcast. Carolzinha, Isso, muito vamos. obrigado também por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Dani, e aí aproveitando e deixando elogio a todo o time aí
do podcast, que é gigantesco e faz um trabalho incrível. Então, eu fiquei muito feliz aí em participar. Obrigada pelo convite. Show de bola. E ao meu parceiro também, Jeff Andrade, muito obrigado. E você, curtiu esse voo? Compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.